Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do Cristo pedindo: faz-me justiça. Por fim ele pensou: eu não tenho a Deus, não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a adorar. Escutar o que diz o Espírito de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite grita por ele? Será que ele vai fazer justiça? Eu sei que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Jesus quis ensinar aos seus discípulos para permanecer sempre na oração. Eu acho que eu sou, sim, uma pessoa de oração durante o dia todo. Eu raramente pronuncio orações que minha mãe ou alguém me ensinou, mas eu me sinto da presença de Deus e converso com Ele. E como eu não consigo falar a reza inteira, né? Então, por exemplo, o Pai Nosso, a palavra que sempre me vem à cabeça 50 vezes, 100 vezes por dia, é: faça-se a tua vontade. E na verdade não é tanto o que eu realmente penso, porque eu sei que a vontade de Deus é feita. Sempre foi, sempre será. Não preciso rezar para isso. Mas eu rezo essa frase, na verdade, dizendo: Senhor, faça que eu aceito nesta circunstância a sua vontade, porque a vontade que eu tenho é dar um soco na cara desse sujeito. Eu acho que nós precisamos muito rezar, mas não rezar para Deus fazer a nossa vontade, mas para que nós possamos aguentar a vontade dele, para que nós possamos compreender a vontade dele, porque não sei os senhores, mas a minha maior dificuldade da vida é essa. Eu sei que isto e aquilo pode ser vontade de Deus, mas como é difícil acreditar nisto e, pior, aceitar isto. Eu moro nas 500 da Asa Norte, e o prédio ao nosso lado tem uma marquise bem ampla. Então, todo fim de tarde se reúne lá há anos um grupo de pessoas em situação de rua. Todo mundo já sabe que eles estão lá e tal. Então eu, uma outra vez, fui lá, ia lá e tentava conversar. Mas ninguém entendia o que eu falava. E não era só para perguntar. Mas a minha cabeça funciona diferente da deles.
mesmo eles entendendo português, que eu falava, mais ou menos, eles tinham outra interpretação da vida. E o contrário também era verdade. Só que no contrário, eu nem conseguia entender o que eles realmente queriam dizer. Né? Porque naquela hora, à tarde, eles todos já estavam chapados e eu não estava entendendo nada. Aí me lembro um sábado, fui lá e disse, olha, hoje não tem crianças na creche. Então vamos lá, vamos tomar um banho e depois almoçar. Pensa que algo foi? Nenhum. E eu recebo muita roupa boa, né? Usada, mas boa. Levei para eles. Ninguém quis. Ou seja, tudo que eu tinha que oferecer, pertencente à classe média que eu sou, não se comunicava com as necessidades deles. Eu não falo a linguagem deles, mas eu digo que a minha linguagem é a certa. Eles que não são gente. Pois é. E aí, o nosso Papa, novo Papa, alguns já querido, porque ele fala de manhã até noite de paz, fala suave, tranquilo, não é? Muito diferente disso. Papa Francisco. Pois é, ele agora resolveu, em 4 de outubro, publicar uma exortação apostólica, ou seja, um documento legal, de doutrina. Existe a doutrina mais alta, publicada numa encíclica, e logo em seguida, também com poder doutrinário, a exortação apostólica. Então, essa ele publicou. E daí, olha, ele que, depois dessa experiência que eu conto, ele escreve o seguinte: o cristão não pode considerar os pobres como um problema social. Eles são uma questão familiar. Pertencem, entre aspas, aos nossos. Como pertence aos nossos e eu nem consigo me comunicar com eles? Quem está errado? Eles ou eu, que não aprendi a linguagem deles? Mas fica pior. No parágrafo 110. Para nós cristãos, a questão dos pobres remete-nos à essência da nossa fé. Então, já botaram, até botaram o som depois dessa frase. Então, a essência da nossa fé não é só a Eucaristia aqui no altar. A mesma essência da Eucaristia do nosso altar, o Papa Leão, humilde, simples, pacífico, diz, é a questão da essência da nossa fé, são os pobres. A realidade é que, para os cristãos, os pobres não são uma categoria sociológica, mas a própria carne de Cristo.
vamos fazer daqui um pouco o quê? Comungar. Comungar um pedaço de pão, que na nossa fé é a carne de Cristo. Este Papa, há 4 meses, 5 meses, diz que a carne de Cristo, que nós comemos aqui no pão, existe lá na rua, nas pessoas em situação de rua e outros pobres. Com efeito, não basta limitar-se e anunciar de modo genérico a doutrina da encarnação de Deus. Para entrar verdadeiramente neste mistério, é preciso especificar que o Senhor se fez carne, tem fome e sede, está doente na prisão. E pode vai, são 100 e tantos artigos, um pior que o outro. Agora eu diria ao Papa, se tivesse possibilidade de encontrá-lo, diria o seguinte: pois é, Papa, concordo com tudo isso. Não sei o que fazer, não sei. Porque nem a linguagem deles eu domino. Mas eu domino a linguagem da classe média, eu domino a linguagem até dos ricos. E Santo Padre, eu durante 50 anos da minha vida, a minha tarefa principal foi atender pessoas individualmente. Há 2 anos, há 4, 3 anos não faço mais, porque o físico e o espírito mental já não dá mais conta. Mas durante todos esses anos, eu atendi estas pessoas, de classe média para cima. E sabe, Santo Padre, que eu descobri, por minha experiência, que não é científica, é apenas uma experiência, que quanto mais rico materialmente, tanto mais a pessoa fica pobre por dentro. Quanto mais rico a pessoa por fora, mais pobre a pessoa fica por dentro. Minha experiência. O rico coloca um relógio de 40 mil no bolso, mas é incapaz de dar um goto de água para a alma dele. Ela compra um vestido de 20 mil para usar uma noite, mas não é capaz de se vestir por dentro. A alma dela é uma ferida aberta, sem nenhum esparadrapo. Então, do mesmo jeito que precisamos aprender a linguagem para poder atender às necessidades do pobre material, nós também precisamos aprender a linguagem do pobre emocional, do pobre de vida, de existência, o pobre de alma, não como religião, mas de ser interior. Porque as tuas pobrezas se entrelaçam.
as duas pobrezas se complementam. Eles, no fundo, são a mesma pobreza. Então, meus amigos, tudo bem, vamos continuar, como o Papa pede, vamos continuar na escola, vamos motivar as pessoas que têm responsabilidades sociais para realmente criar uma justiça social, mas vamos também começar cada vez mais aberto. E claro que existe uma população grande de pessoas que têm contas bancárias gigantescas, que estão morrendo de fome. E por isso eles agem como agem. Estes exageros que nós vemos por aí, né, de gastar, sei lá, numa festa de R$1 milhão, se não mais, e outras coisas, são efeitos, não são causa. A causa por trás disto é uma miséria humana que está sendo ou tentando ser escondida. E aí nós que não fazemos parte nem de nenhum exagero, nem do outro exagero, quando nós permitimos entre nós falar a verdade, porque os dois extremos vivem da mentira, do esconde-esconde. Nós que estamos aqui, tanto economicamente, mais ou menos bem resolvidos, tanto emocionalmente, mais ou menos resolvidos, nós teríamos a possibilidade de sermos mais verdadeiros, porque as nossas feridas não são tão profundas que não possamos falar delas. E se nós tivéssemos coragem, em família, em grupos sociais, nas igrejas, sei lá onde, realmente anunciarmos a verdade da vida, já que nossas feridas não são tão profundas, esta verdade podia se espalhar para os extremos, tanto para os pobres materiais, quanto para os pobres emocionais. E assim nós poderíamos sim construir paz. Assim poderíamos sim construir justiça. E assim, talvez sim, pudéssemos ter a força de aceitar a vontade de Deus. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos, o meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Mencionei, tem um título de Lexi-te, ou seja, alegre-te. E já está publicado, demorou um tempo, mas já está publicado e pode ser adquirido já em papel. Eu convido para os corajosos a lida dela.
concedei-nos, Senhor, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens temporais, possamos conhecer as riquezas do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face, se compadeça de vós. Volva seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa missão cristã é encontrar Deus, não após a morte. Hoje, na Eucaristia e na presença dele em cada pessoa que nos rodeia. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãe do céu, morena.